Ministério da Saúde adverte: trabalhar faz mal para a saúde dos viajantes a bordo. Então os mamíferos ruminantes artiodátilos estão desesperados, apavorados e presos a contragosto dentro de suas casas, o seu curral, obedecendo de forma subserviente os seus senhores, os políticos? Interessante. Então continue inertes, porque os socialistas / comunistas agora criaram o Sindicato dos Leucócitos para defender esses pobres, explorados e oprimidos membros dessa nova classe do proletariado, os leucócitos. MITS.5. Em toda situação de medo, há uma série de alterações fisiológicas onde as pupilas se dilatam, as glândulas salivares cessam o funcionamento. Há também uma série de alterações na sensibilidade e na perfusão de sangue das vísceras. Por isso surge aquela sensação de frio na barriga. Os vasos sanguíneos se comprimem e se dilatam para permitir maior vazão de sangue. E então o sangue retirado de áreas do corpo, como o rosto, por exemplo, dando aquela sensação de palidez típica de momentos de medo, e redirecionando esse sangue para outras áreas do corpo, como os grandes músculos, por exemplo. O cérebro então coordena hormônios e neurotransmissores, deixando o sistema hipersensível, hiperfocado e hipervigilante. Tudo isso para que todos os sentidos absorvam todo e qualquer respectivo estímulo e o interprete como uma potencial ameaça. E pessoas amedrontadas estão dominadas pelo medo. E o medo cessa a capacidade de raciocínio, resultando em obediência. E obediência cria a aceitação de quaisquer medidas ditatoriais de controle e invasão das liberdades individuais. Bom, e se tu quer parar de sentir medo, só existe um caminho: desliga a TV. SARS-CoV. No ano de 2003, surgiu uma síndrome chamada SARS, que é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave. E CoV é o coronavírus, causador da doença. Essa família de vírus foi detectada pela primeira vez no final de 2002 na China, entre os anos de 2002 e 2003. E Covid-19 significa Coronavirus Disease, ou seja, esse vírus é uma evolução natural do SARS-CoV-1. Por esse motivo, ele foi batizado de SARS-CoV-2. O contágio pelo SARS-CoV-2 em seres humanos foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Mas a ditadura comunista chinesa proibiu a divulgação dos primeiros casos, quando ainda era um surto local, que era facilmente controlável, prendendo médicos e jornalistas por divulgar essa informação. Inclusive, um dos primeiros médicos que haviam divulgado o surto, logo depois, ele veio a óbito pelo novo vírus. Sei. A gripe espanhola, acometida em 1918, foi uma pandemia de vírus influenza vírus H1N1. Entre 1918 e 1920, infectou 500 milhões de pessoas. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões de pessoas. O surto do vírus Ebola
2003 a 2016 foi a epidemia que mais disseminou a doença pelo vírus de Ebola. O número de infectados foi de 28.616 pessoas, sendo o número de mortos 11.310 pessoas. A taxa de letalidade chegou a 40%. O vírus H1N1, em 2009, infectou algo em torno de 700 milhões de pessoas a 1,5 bilhão, mais ou menos. E o número de mortos atingiu a marca de 18 mil pessoas. Outro notório vírus, o HIV, que causa AIDS, já matou mais de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo. Também temos a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis. A peste negra é causada por uma bactéria e não um vírus, como as outras doenças anteriores, mas serve como exemplo para exemplificar uma doença. A peste negra devastou a Europa entre os anos de 1346 e 1353, causando a morte de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Lembrando que a população mundial daquela época em todo o planeta girava em torno de 450 milhões de pessoas, ou seja, era uma taxa bem alta para a totalidade de pessoas. Ou influenza, o vírus da gripe comum. Esse vírus mata 600 mil pessoas por ano. Gripe comum. Anualmente, 75 mil pessoas morrem no Brasil, tendo como causa a pneumonia. Quando terminar esse ano de 2020, o número de mortes por pneumonia irá decair. E por quê? Porque as mortes por outros tipos de pneumonia habituais estão sendo direcionadas para essa suposta pandemia. Anotem. Também 6 mil mortes anuais por afogamento no Brasil. E aí? Deve se parar no mundo por causa disso? Óbvio que não. O problema é que as pessoas aceitam o conselho da mídia, das pessoas que trabalham na mídia. Enquanto uma Vera Megalhões da vida diz quarentene-se com seu salário altíssimo, tomando vinho importado, seu queijo tofu e sua mortandela de rico, um exemplar de projeto de churrasco comum, um bovino qualquer, replica a frase dela, sem saber o que vai comer no dia seguinte. E o pior, a orientação, segundo os lambedores de bota de comunistas, a OMS, orienta que a quarentena deve ser de 8 meses. Tu, dentro do teu curral, tem ração para se alimentar durante 8 meses? Então sugiro que tu pare de agir pela emoção do medo e comece a raciocinar, e rápido. Isso sem contar que não há nenhuma comprovação da eficácia dessa dita quarentena. A Dinamarca optou por aderir à quarentena, porém a sua vizinha Suécia, também da Escandinávia, optou por não aderir à quarentena. E o número de infectados desses dois países são quase os mesmos. Mas se quiser um exemplo mais próximo, então temos Brasília, que resolveu fechar as atividades da cidade assim que foi descobertos os primeiros casos na cidade. E em contraposição temos Belo Horizonte, que postergou a aderência à quarentena. E qual foi o resultado? Brasília teve o dobro de infectados do que Belo Horizonte. Então qual a lógica? Ou seja, não há nenhuma confirmação numérica que essas medidas surtam algum efeito. E sabe por quê? Porque não é assim que se faz uma quarentena. Quarentena é feita quando há um único indivíduo ou então um pequeno grupo local
de pessoas infectadas. Nesse caso funciona. E não quando se tem países inteiros, no mundo inteiro, para poder colocar em quarentena. Nunca irá funcionar. Não, a ABIN diz que iriam morrer 5.571 pessoas por esse vírus em abril. Mas quando os fatos surgem, esse número da ABIN, Associação de Burros Inteligentões, mostra que essas estimativas são completamente ilógicas e não merecem nenhuma credibilidade, não tem lógica nenhuma. Esses órgãos estatais emitem números tão confiáveis como qualquer previsão da mãe de Ná. Mas não, a porcaria da OAB, com aquele inútil do Felipe Santa Cruz Credo, aciona o STF para tentar forçar Bolsonaro a seguir as recomendações da OMS. A mesma OMS que diz que a infecção não era transmitida de animais para humanos, que não era preciso que as pessoas utilizassem máscaras, que diz também que a contaminação na cidade de Wuhan estava controlada e que não era uma epidemia. Sério, essa mesma OMS sabe o que a OAB deveria fazer? Ela deveria buscar e investigar os advogados e contadores formados que trabalham diretamente nas organizações criminosas, por exemplo. Isso sim a OAB não faz o serviço dela. Veja o que foi feito pelo Paracetamol de São Paulo, João Doriana. Ele emitiu um decreto que consta no Diário Oficial de São Paulo, a resolução SSP número 26 de 20/3/2020, dizendo que, abre aspas, considerando que, segundo órgãos da saúde pública, durante a situação de pandemia, qualquer cadáver, independentemente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais, deve ser considerado um portador potencial de infecção por Covid-19. Isso é uma clara e evidente manipulação dos números dos casos de óbito por essa infecção, visando elevar os números para que assim amedrontarem ainda mais o rebanho. E rebanho apavorado é irracional. E não raciocinando, o rebanho se torna obediente. É esse o propósito. Já no Rio de Janeiro, o governador Whitney Witzel disse que irá prender quem desobedecer à quarentena. E como se não bastasse, agora o Rio de Janeiro também conta com Auschwitz, onde foi colocado grades para poder cercar o contorno da praia para as pessoas não se banharem, não tomarem sol nas areias da praia. Desobedecer, quem tu pensa que é o seu projetinho de ditador com nome de mulher? O engraçado é que os velejantes a bombordo diziam que o Bolsonaro que seria um ditador, não é? E o que ele fez, sugeriu que as pessoas voltassem a trabalhar. Aí é claro que os quenhotos vão chorar e não dizem absolutamente nada sobre esses projetinhos de ditadores. A mesma incoerência de praxe. É incrível. Inciso 15. Liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair dele com seus bens. Mas é o que eu digo, a Constituição e um papel higiênico já utilizado tem a mesma
importância, não servem para nada. E aí, habitante do curral, tu vai esperar chegar no nível das Filipinas, onde o presidente de lá manda matar? Ou seja, se tu sair à rua, talvez, quem sabe, tu possa contrair o corona apocalipse. E talvez, quem sabe, tu pode vir a morrer. Então o Estado, para te proteger, te dá a certeza de 100% de morrer, te matando. É nessas horas que fica explícita a verdadeira intenção do Estado. Espero que tenha ficado claro. Em suma, enquanto os mamíferos ruminantes artiodáctilos não tomarem controle de suas vidas e romperem as cercas do curral, eles estarão sempre fadados a serem enganados, explorados e abatidos ao comando de um garrancho aleatório, de um patético facínora, de um parasita improdutivo, inútil, de um político. O Homo sapiens precisa reconhecer a sua vulnerabilidade e perceber que, enquanto alguns clamam por proteção, outros, os políticos, irão se aproveitar justamente dessa lacuna para inserir o verdadeiro propósito deles, o de invadir e controlar a vida dos mais vulneráveis e inocentes, utilizando-se do medo inserido artificialmente nas pessoas para deixá-las suscetíveis aos seus projetos de subserviência da população. A vida é frágil. Enquanto o Homo sapiens não evoluir e se tornar um Homo Deus, é preciso ter humildade e aceitar a sua posição. E não há, até o momento, nada que impeça as leis universais de agirem. Assim como do ventre de uma nebulosa nasce uma estrela, e a mesma vive e se colapsa e morre, se desintegrando em uma supernova, dando início ao novo ciclo. A morte é a mantenedora da vida. So then, let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes.